Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui, trazendo mais um vídeo aqui para esse canal. Hoje falar um pouquinho para acalmar o pessoal, né? Meu Deus do céu, os fundos de investimento imobiliário estão se desfazendo. Tá vendo pó? Buf! Comprei um valor de cota e já tá metade, vai desmanchar tudo, os empreendimentos estão caindo. Calma, calma o coração, que as coisas não funcionam bem assim, gente. É justamente porque o pessoal fica afoito que as coisas acontecem como elas acontecem. Segue comigo nesse vídeo que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo e por que tu não precisa se desesperar tanto, se tu fez as escolhas certas lá atrás, né? Já tem vídeo falando sobre fundo de investimento imobiliário no canal, como selecionar, sites principais para procurar, como saber se um fundo é bom, se não é, então... Se tu tem dúvidas sobre isso, depois desse vídeo dá uma procuradinha ali, só digitar na aba de busca ali no canal FII, Fundo de Investimento Imobiliário, vão aparecer outros vídeos que vão te ajudar na minha sequência de aulas, tá? Vamos lá, gente, só para dar um apanhado geral aqui, né, os fundos imobiliários, eles têm várias vantagens e desvantagens, né? São investimentos aí que precisam de um aporte inicial que pode ser baixo, mas a cota pode vir a desvalorizar, que é o que está acontecendo agora. O rendimento é isento de R, mas tem imposto de renda quando tu for vender a cota com lucro. Tu acaba diversificando absurdamente com pouco dinheiro, porque o fundo pulveriza o investimento na grande maioria dos casos, mas tu não é dono de nada, né? Tu tem uma qualificação muito boa dos imóveis, porque o gestor do fundo vai buscar isso, mas tem o risco desses imóveis ficarem disponíveis. Tu terceiriza a gestão para uma outra pessoa, então isso te poupa tempo, mas não tem garantias, não tem FGC, não tem nada desse estilo. Então aqui está um apanhado geral das vantagens e desvantagens principais de ter um FII, caso tu não saiba, tá? Mais informações nos outros vídeos, como eu já comentei. O que está acontecendo com eles então, gente? Nós precisamos entender o momento do mercado. Taxa de juros e IGPM subindo, mais risco de novas variantes da pandemia, lockdowns e afins. A gente precisa entender a correlação desses fatos com o teu fundo de investimento imobiliário e eles estão relacionados, gente. O que acontece com a taxa de juros, né? Em 2021, o Copom começou uma subida na taxa básica de juros a fim de conter a inflação. Com as taxas mais altas, o mercado desaquece. Os empreendedores têm menos necessidade de expansão. Por quê? Porque justamente eles estão contraindo. Com uma taxa de juros cada vez mais alta, pensa assim, que é cada vez mais caro um empreendedor ir lá e pegar dinheiro no banco. Se torna cada vez mais alta essa dívida. Então ele segura. Da mesma forma que com uma taxa de juros mais alta, pessoas físicas também tomam menos dinheiro emprestado. Então compram menos, financiam menos, a economia desaquece. Então logo, menos prédios são construídos e inclusive aqueles que já existem podem até começar a ficar vagos. Porque ao invés de, por exemplo, uma rede de escritórios estar expandindo e alugando mais lugares, acontece o efeito inverso. Eles resolvem fechar alguns pontos que não estejam performando tão bem. Então tu começa a ter vacância, começa a ter vaga física nos empreendimentos. Então tu tem um prédio lá com 150 lajes comerciais para alugar e tu começa a ter 140, 125, o resto ficando vago sem ninguém alugar. Ou também ainda o que a gente chama de vacância financeira. As pessoas que ainda estão lá não estão pagando a conta, porque não tem de onde tirar. A gente viu muito isso durante a pandemia, né, gente? E agora, com a subida da taxa de juros, isso tende a acontecer também. Às vezes uma empresa tenta se alavancar um pouco mais, não consegue, tem que pagar juros, não consegue pagar o aluguel. Vacância financeira. Fundos de papel, gente, até se beneficiam desse aumento, porque né, eles giram muito com crédito. Então, tu vai tomar crédito por um valor maior, porque a taxa está maior, mas isso só até aquele ponto onde começa, né, a ter vacância, onde as pessoas começam a não te pagar ou não tomar mais dinheiro emprestado. Aí a coisa começa a ir para o outro lado. Outro ponto muito sério é a questão do IGPM, gente. Muitos contratos são indexados via esse indicador. Com sua alta desenfreada, quem aluga está pagando mais caro, até o ponto onde começa a ter inadimplência dos pagamentos ou simplesmente fecho o meu lugar, que é o que a gente acabou de falar, e aí tu fica com a vacância física, né? Vale lembrar, gente, que a própria pandemia resultou na desocupação de muitas lajes, com as migrações para os home offices contribuindo para isso. Às vezes um escritório já não justifica mais ter o escritório fisicamente, todo mundo trabalha de casa para entregar seus resultados. Então muitos desses imóveis não foram reocupados até hoje.
cada vez que sai uma notícia, acaba acontecendo mais e mais essa vacância, gente. Então, o que precisa ficar bem entendido aqui? Economia desaquece, é mais caro de pegar dinheiro emprestado, empresas têm menos apetite por expandir seus negócios, menos prédios são construídos pelas construtoras dos fundos, menos prédios que já estão prontos têm suas cotas tomadas e alugadas, e os que já têm começam a ficar vagos, e quem não está vago às vezes está inadimplente com seu pagamento. Tudo isso vai fazer o valor da tua cota baixar. Mais vacância física, mais vacância financeira, dúvida no cenário de expansão de economia, empreendedores sem vontade de expandir e o comércio como um todo contraindo ao invés de expandir. Tudo isso vai fazer com que o valor da tua cota fique menor. Então, gente, para resumir, isso quer dizer que teus fundos vão acabar? É óbvio que não, gente. Assim como boas empresas, muitos fundos têm dinheiro em caixa para se manter por anos sem receita, se for o caso, gente. Então é aquela mesma história, às vezes tu tem uma baita de uma empresa cuja cota está desvalorizando porque estourou uma nova variante, mas aquela empresa tem dinheiro em caixa para ficar um ano fechada sem fazer nada, que ela não vai deixar de cumprir com o número de suas obrigações. Mesma coisa vale para os fundos de investimento imobiliário, gente. Vocês podem olhar hoje que tem muito fundo sendo negociado a 0,7, 0,6 do seu valor patrimonial. Por quê? Porque eles têm patrimônios que valem muito dinheiro, eles têm dinheiro em caixa para ser usado. Alguns fundos optam, inclusive, por de repente se desfazer de algum imóvel que não faça mais sentido e injeta esse valor em caixa para conseguir ter mais fôlego para passar os dias. Aí cada gestor tem a sua estratégia para manter o seu fundo imobiliário atrativo, gente. O que vale aqui é tu buscar boas ofertas ou ver se os teus fundos estão bem ancorados, se o gestor fez um bom papel, se tem dinheiro em caixa para passar esse período. Se a vacância física está aumentando, tem 10% dos prédios vagos e tem mais 5% que não tá vago, mas não está pagando a conta. Se tem dinheiro em caixa para passar por esse período, cara, toca a ficha, vai embora. Não é 1, 2 anos, tem fundo de investimento aí que tem dinheiro para 5 anos, sem alugar nada. Então assim, gente, avaliem a situação dos fundos. Agora, se o teu fundo realmente estava ali, está numa situação de endividamento e tem um prédio quase todo desocupado, aí tu, lá naquela euforia dos fundos antes de estourar a pandemia, que os fundos estavam sendo negociados a 1,5 vezes seu valor patrimonial, aí de repente tu se jogou num fundo que não fazia tanto sentido. Principalmente contratos típicos, né, gente, que daqui a pouco estão vencendo agora, que pode aumentar ainda mais a vacância, o que vai baixar ainda mais o valor da cota. Então, gente, avalie a capacidade do seu fundo e do gestor desse fundo de lidar com as vacâncias. Se tiver tudo certo, vai ser um período de valores de cota mais baixo, que ainda é bom para tu baixar o teu preço médio, comprar mais cotas, fica recebendo o teu dividendo ali tranquilo. Quando essa coisa passar, vai estourar o valor da cota de novo. Principalmente quando a gente começar a ter inversão da taxa de juros, ela começar a baixar. Aí, isso é tudo que um cenário precisa para favorecer os fundos de investimento imobiliário, que é o que a gente viu antes de 2020. Taxa de juros baixando, valores das cotas dos fundos imobiliários subindo. Certo, gente? Então, dúvidas que possam ter ficado sobre o assunto, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça. Ajuda a gente pra caramba a crescer com esse canal, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima!